O coronavírus surgiu como mesmo? Você sabe me dizer? Esse vídeo é um pequeno resumo de como o coronavírus veio ao mundo, surgiu ao mundo. Eu já te adianto que esse vídeo possui algumas imagens fortes de animais silvestres. Então, se você é sensível a esse material, eu aconselho que você pule esse vídeo. Esse vídeo é um resumo de 3, 4 horas de pesquisa em que eu vou ser o mais objetivo, rápido possível, para que você entenda como surgiu esse vírus no mundo e também entenda como é importante apregoar a palavra de Deus, como essas duas coisas se combinam. Então vamos ao vídeo. O coronavírus surgiu na China, porém, em todo o continente asiático, eles têm um hábito de alimentação bem diferente de nós, brasileiros. Lá na Ásia, é comum você ver pessoas comendo carne de macaco, pessoas comendo carne de cachorro, eles comem rato assado, eles fazem sopa de morcego, eles comem pangolim, que é um tipo de tatu. Esse é o hábito que eles têm. E numa cidade chamada Wuhan, na China, uma cidade até grande, com mais de 12 milhões de habitantes, é quase a população de São Paulo, tem quase a mesma população da cidade de São Paulo. Vocês estão vendo aí a foto da cidade. Existe um mercado, um market, onde as pessoas compram todo tipo de carne, né? Então tem lá o morcego, tem carne de cachorro, e a carne de macaco, na verdade, ela é até proibida, porque ela já deu problema de doenças. Então, você encontra esse tipo de alimento lá, e as pessoas, naturalmente, vão lá e compram. O que se sabe até o momento é que o coronavírus ele veio de um gene molecular do pangolim e do morcego. Eles estão estudando ainda, estão descobrindo ainda, mas o que se descobriu até o momento é que o pangolim junto com o morcego tem 99% do DNA dessa doença. Provavelmente o que aconteceu foi que alguém comeu esse alimento, né, e se contaminou e foi passando para outras pessoas. Vocês estão vendo que eles não têm uma vigilância sanitária, né? Você imagina um país com mais de 1 bilhão e 500 mil habitantes. Então eles comem até rato no espeto. Eles tem rato no espeto, eles assam e comem. E não tem vigilância sanitária. Então a doença começou com esses maus hábitos alimentar. Então, no finalzinho do ano, 27 pessoas que comeram, se alimentaram naquele mercado, foram hospitalizadas. E eles até então não sabiam o que estava acontecendo. E a doença foi passando, foi se espalhando, até chegar aonde chegou no mundo inteiro. Agora, eu quero falar com vocês a diferença que um homem de Deus, que um pastor, que um pregador, que uma igreja pode fazer num país. Porque veja, eu vou colocar aí o versículo lá em Levíticos, se eu não me engano, capítulo 11, que Deus na Bíblia ensina que nós não devemos comer certos alimentos. Você vê que está escrito na Bíblia. Tem pessoas que ainda não acreditam na palavra de Deus. Tem pessoas que dizem, não, a Bíblia foi escrita por homem. Mas está escrito lá na Bíblia, você não deve comer esse tipo de alimento. E deu o que deu. Mas você vê, se tivesse um homem de Deus, se tivesse uma igreja de Deus, um pastor, se tivesse uma pessoa anunciando ali as boas novas, o evangelho, se tivesse uma direção. Eu sei que a essa altura você deve estar falando assim, mas Márcio, cara, isso é
um costume deles, milenar. Há muito tempo eles comem esse tipo de comida, entende? Eu até entendo, mas falta o quê? Ensinamento. A palavra de Deus diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Não é verdade? Então, sabe, as pessoas, ainda que elas rejeitem, e nós sabemos que muitas rejeitam, mas a palavra de Deus tem que ser ensinada, o que é certo e o que é errado, o que Deus espera de nós. Eu vou terminando o vídeo agora, mas é muito importante, antes de eu terminar, lhe dizer que Deus, ele honra a nossa fé. Deus, ele se agrada da nossa fé. Você deve fazer tudo ao seu alcance para se proteger desse vírus, dessa doença. Mas também você deve ter fé em Deus, que caso seja inevitável você ser contaminado com ela, porque é muito difícil, você toca na sua chave, você toca no seu carro, você toca em muitas coisas, e esse vírus ele dura 3, 4 dias nas superfícies, e você começa a ficar paranoico, será que eu limpei aqui? Será que eu já lavei a chave? Mas, eventualmente, se você pegar esse vírus, Deus ele se agrada da sua fé. Você tem que crer que Deus é maior, que Deus tem poder. Eu me lembro que Paulo, leia na sua Bíblia, o apóstolo Paulo, diz a Bíblia que ele estava sentado perto de uma fogueira e ele foi colocar lenha no fogo e uma serpente o picou. E as pessoas ao redor dele viu aquilo acontecer. E as pessoas estavam ali só esperando Paulo desmaiar, morrer, cair. E nada aconteceu com Paulo. E elas ficaram surpresas, elas ficaram chocadas. Assim é a fé em Deus. Quando nós cremos em Deus, o mal até tenta nos atacar, só que ele não vence. Então, eu quero acabar esse vídeo dizendo que duas coisas. É tão importante termos os pastores, a palavra de Deus sendo apregoada pelo mundo. E a segunda coisa, Deus, ele honra a nossa fé. Uma vez que nós temos fé nele, ele não nos desaponta, ele nos honra, ele responde, ele corresponde, tá bom? Diz a Bíblia que Deus ele se agrada da nossa fé, tá bom? O justo diante de Deus não é aquela pessoa perfeita. O justo diante de Deus é o que vive pela fé. Tá bom? Então use a sua fé, creia em Deus, faça a sua parte, mas creia em Deus e tudo vai dar certo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé.